Bom dia, hoje nós vamos tratar sobre a Revolução do Porto, que eclodiu na cidade de mesmo nome, no dia 24 de agosto de 1820. Essa revolução se espalhou depois para Portugal, teve cunho totalmente liberal, e os desdobramentos dessa revolução vão gerar muitos efeitos, não só em Portugal, como também no Brasil. E o principal efeito da Revolução do Porto vai ser a convocação das cortes, e são as deliberações e decisões das cortes, que a meu ver, melhor, na ver de muitos historiadores, é que realmente causaram a independência do Brasil, já que acirraram os ânimos, e já que fizeram medidas absurdas contra o Brasil, isso aí provocou uma contra-reação vindo daqui, gerando então a separação do Brasil e de Portugal. Bom, vindo da família real para o Brasil e o fim da Guerra do Napoleão em 1815, quer dizer, Dom João VI, o rei do Império Português, estava no Rio de Janeiro e as guerras napoleônicas já tinham terminado. Ou seja, então seria natural, sob o ponto de vista português, pelo menos para muitos, que Dom João VI deveria voltar e assumir as suas funções em Lisboa e não mais exarar as decisões do Rio de Janeiro, ou seja, voltar a ser a capital Lisboa, né? Então houve, entre 1500 e 1820, uma série de agitações em Portugal que nós não vamos entrar aqui, muitas delas fomentadas pela maçonaria e outras organizações. E essas manifestações, então, culminaram na Revolução do Porto, que exigiu a volta de Dom João VI para Portugal. Só que quando Dom João VI voltou para Portugal, ele se tornou um refém político das cortes, que as cortes tinham um ânimo liberal. Ou melhor, um ânimo liberal. A Revolução do Porto gerou as cortes. O que são as cortes? As cortes são uma instituição de origem medieval, na qual o rei convocava os 3 estados para discutir determinadas coisas. Então, os 3 estados na época da Idade Média eram o clero, a nobreza e o terceiro estado, quer dizer, os povos em geral, burgueses, artesãos, gente que trabalhava na agropecuária, no comércio, etc. Todos eles enviavam representantes. Esses representantes se reuniam sob o nome de cortes e aí decidiam com o rei alguma coisa. Não havia uma escala, não havia assim podia ser convocado quando o rei quisesse, não havia um tempo determinado. A última vez que tinha se convocado cortes em Portugal tinha sido em 1691. O problema é que essas cortes convocadas em Portugal em função da Revolução do Porto não tem nada a ver com aquela de cunho medieval, só o nome é o mesmo, e é importante fazer essa distinção. Porque, obviamente, o mundo medieval era antiliberal. E se a Revolução do Porto pugnava por ideias liberais, pugnava por Voltaire e Montesquieu, que foram lidos e discutidos durante as reuniões das cortes, então nós vemos que eram princípios conflitantes que guiavam um e outro, ou seja, os princípios que guiaram as cortes de 1821 em Portugal eram muito diferentes dos princípios que guiaram as cortes até 1691. Um pertencia a uma ordem antiga, monárquica, descentralizada, católica. A de cunho liberal, pelo menos para muitos radicais lá, já lutavam por uma república. Os moderados lutavam por uma monarquia constitucional. Monarquia constitucional é muito diferente da monarquia feudal, também chamada de monarquia orgânica. Então, eles lutavam não por uma reforma do Estado, mas sim por um novo Estado. Ora, então, as cortes, na realidade, essas cortes, de 1821, elas têm alma de Assembleia Constituinte. Então, volto a frisar, o nome cortes, na realidade, é impróprio. Embora foi usado como tal, e hoje está nos livros, e é certo usar porque foi a designação antiga, na realidade, substancialmente,
ela foi uma Assembleia Constituinte, porque ela fez uma inovação, ela propôs um novo Estado e uma nova forma de organização, coisa que não teria sentido nas cortes antigas, né? Então, acho que aqui já deixei bem claro. Então, com a convocação dessas cortes de alma constituinte, inclusive, gerou a primeira Constituição Portuguesa, em 1822. Essas cortes foram influenciadas pelo movimento que aconteceu na Espanha, mais ou menos na mesma época, que culminou na Constituição de Cádiz, que serviu de referência para o movimento constitucionalista em Portugal. Então essas cortes fizeram um monte de deliberações, exigiram a volta de Dom João VI para Portugal, depois exigiram a volta de Dom Pedro I para Portugal, e aí que Dom Pedro resistiu, foi o famoso dia do fico. Foram convocados deputados, o Brasil enviou seus deputados, se não me engano, Portugal tinha direito a 100 deputados e o Brasil 67 deputados. Também foram convocados deputados da África e da Ásia também. A curiosidade é que 30% dos deputados do Brasil eram padres, o que aí mostra o caráter que o Brasil era muito católico e a igreja muito ligada ao Estado no Brasil. De fato era ligada do ponto de vista jurídico, mas na prática também era, né? Então era uma coisa de fato e de direito. Então, inclusive quando os brasileiros foram se reunir nas cortes, em Portugal, foram saudados como portugueses do além-mar, mas infelizmente depois os ânimos se acirraram, né? Inclusive quem foi para lá foi o Cipriano Barata, né, um agitador, chegou aí para lá. Então aí os ânimos nas cortes entre brasileiros e portugueses estavam muito acirrados, os tempos já haviam mudado. A maçonaria estava trabalhando em favor de ideias liberais, livros liberais estavam circulando, uma nova mentalidade estava no ar. E, de fato, se não fosse as cortes, a gente poderia dizer que a história do Brasil e de Portugal teriam sido diferentes. A independência, talvez, do Brasil não teria acontecido do jeito que foi, com certeza, e talvez ela teria sido adiada por um bom tempo. Porque as cortes, elas na realidade tiveram um viés contraditório, como comenta Boris Fausto. Num certo ponto, elas avançavam em direção ao liberalismo. De outros certos pontos, ela queria retroceder a relação entre Brasil e Portugal. Ela queria voltar a um estado anterior ao de Reino Unido. Então, tinha um viés aí contraditório. Avançava num ponto e retroagia em outro. E essa vontade de fazer retroagir o Brasil em status quo anterior, somada à vontade de administrar o Brasil com as províncias individualmente, não o Brasil como um todo, gerou um monte de insatisfações. É verdade que já havia um movimento independentista no Brasil, nativista, porém, as cortes, né, acirrando os ânimos, fomentaram essa ideia separatista no Brasil. E as cortes praticamente provocaram a independência do Brasil, cada hora fazendo uma exigência mais absurda. E aí, quando Dom Pedro I, aí nas vésperas da independência, recebeu orientações vindas das cortes, que eram absurdas, né, exigindo a volta dele, fazendo ele praticamente um príncipe de fantoche, exigindo a administração separada no Brasil, exigindo a extinção de determinados órgãos administrativos feitos por Dom João VI aqui no Brasil. Então eram medidas completamente absurdas que parece que as cortes queriam realmente a independência do Brasil. E alguns deputados lá de Portugal, não do Brasil, falavam, então pode deixar o Brasil independente. As cortes provocaram a independência do Brasil. Essa é uma verdade clara. E os movimentos do Fico e o 7 de setembro ter acontecido daquela forma foram consequências diretas dessas cortes, né? Então, realmente, esse evento liberal de Portugal não pode ser menosprezado, porque a nossa fonte da nossa independência vem desse movimento dessas cortes, né? Lembrando que quando as cortes foram instaladas, as províncias do Brasil aderiram a ela, né?
aderiram. Então as províncias do Brasil aderiram em tempos diferentes às cortes, tá? Claro, muitos aderiram sem saber o que ia acontecer, óbvio. Mas o modo também de aderir em data diferente mostra que o Brasil não estava muito de acordo, os estados pensavam diferente, é verdade. No Brasil, na época, havia uma forte unidade em torno do rei, né, que era Dom João VI, que era Dom Pedro I, que era do rei, que era do príncipe herdeiro, melhor falando. Mas havia fortes entonações regionais. A Bahia tinha fortes interesses, tinha fortes ligações com Portugal e com a África. Então muita gente lá via de forma preocupante o Brasil ficar sem vínculos com a África, principalmente com Angola, né? Havia muito comércio entre Bahia e Angola, tanto é que houve até uma proposta de união de Angola com o Brasil. As províncias do norte, Maranhão, Grão-Pará, eram muito ligadas a Portugal. E aqui, o Rio de Janeiro, obviamente, onde estava Dom Pedro I, pensava por si mesmo, tinha um movimento muito ligado ao imperador, mas São Paulo, Minas Gerais, já tinha uma certa independência em relação a Portugal. E Cisplatina era uma fonte de atritos, né, histórico, por causa da Espanha, então lá também teve muito atrito de movimentos pró-Brasil e pró-Portugal. Então o Brasil ficou meio dividido quanto à questão das cortes e quanto à questão do liame com Portugal. Quando Dom João VI voltou para Lisboa, como exigência das cortes, ele foi um refém político. Só depois ele assumiu um pouco as rédeas com uma manobra inteligente, acabou sendo envenenado, né, por ter sido um antiliberal, e nisso ele morreu com bastante honra, né? Mas isso aí fica para uma outra vez. Então o que é importante que eu quero deixar claro nessa curta exposição é que a Revolução do Porto foi de cunho liberal, tendo em consequência a invasão napoleônica e um vácuo que ficou pós-1815, quando cessaram as guerras na Europa. Então houve um vácuo de poder. Em Portugal houve várias crises ali que não convém comentar. Esse vácuo de poder deu margem para a ascensão dos liberais, que exigiram a volta de Dom João VI, instalaram cortes, na realidade de alma de Assembleia Constituinte, que lutavam por um novo Estado, que deliberaram contra o Brasil e com isso fomentaram uma contra-reação brasileira que vai gerar a separação do Brasil. Então, muito obrigado aí pela atenção. Se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram.